Portanto, nesta fase da Guerra Civil de Espanha, foi talvez o acontecimento em termos históricos que mais de perto tocou à população barranca. Na Guerra Civil de Espanha, o conflito dura até 1939, transformando-se num campo de ensaios de indústrias e tecnologias com fins militares, que servirá em particular para a Alemanha nazi, posteriormente, preparar a Segunda Guerra Mundial. O bombardeamento de Guernica, imortalizado por Picasso, essa população dos Países Baixos, é um dos mais violentos e mais paradigmáticos exemplos deste conflito sem regras em que se transformou esta guerra. Portugal viveu como se jogasse em seu futuro e, em particular, o futuro político do Estado Novo do seu chefe António de Sousa. Na realidade, o comportamento neutral que se exigia a um país como Portugal e que tinha sido várias vezes pedido pela Sociedade das Nações, então, hoje, pois o novo governo da República de Espanha havia sido legitimado pelo processo eleitoral legal e democrático de 16 de fevereiro de 1936, nunca aconteceu. Portugal apoiou desde cedo a República Militar Nacionalista, que se instala em Sevilha e, a partir daí, espalha o terror e a violência a todo o país. Naquilo que se pensava ser uma guerra rápida, as tropas marroquinas, enviadas pelo general Franco, procuram jogar na Trite através de Badajoz e Mérida, ficando com a retaguarda salvaguardada e defendida pelos seus aliados portugueses. A fronteira foi então o palco privilegiado do conflito. Não só pela proximidade da guerra, cujos primeiros passos se dão junto ao território português, mas também por ser este o destino de fuga de todos aqueles que abalavam do medo e da violência do conflito armado. Pela sua localização geográfica, o conceito de Barrancos e, em particular, a herdade da Coitadinha e as Rocianas, uma e outra propriedade da família Fialho, encheram-se de fugitivos provenientes da Encinasola, Aroz, Higuera da Labial, Faregenal da Sierra, Valência de Montuí, Oliva da Fronteira, Calha, Zafra, Zainhos, Almendro, Fuente de Caldos, Alcegura, Leão, entre outras. Com uma facilidade inusitada, os falangistas rapidamente conquistam os territórios fortes desta região, depois da sua entrada em Badajoz, a 15 de agosto. Começam os mais terríficos atentados à vida humana relatados por alguns jornalistas que acompanharam a evolução do conflito, entre os quais o português Mário Neves, repórter do Diário de Lisboa, provavelmente o primeiro jornalista a entrar na cidade com as tropas nacionalistas. O caso dos refugiados republicanos acolhidos em Barrancos, que permaneceu silenciado da história de ambos os países durante as ditaduras ibéricas, representando uma memória coletiva circunscrita à vida dos seus protagonistas e testemunhas, emerge assim como objeto histórico, graças à sua mediatização. Neste caso, a mediatização permitiu inscrever a memória do acontecimento na história contemporânea numa versão legitimadora do presente, demonstrando como a memória representa simbolicamente um instrumento de poder. Como afirmou o francês Jacques Legault, uma das grandes preocupações das classes e grupos que vivem as sociedades com a história é tornar-se senhores da memória e do esquecimento. E os esquecimentos e os silêncios da história são reveladores desse mecanismo de manipulação da memória coletiva. A Guerra Civil de Espanha provocou a mais importante imigração forçada ao longo da história de Espanha e a crise humanitária decorrente do deslocamento de milhares de pessoas exigiu a intervenção do governo republicano com a criação do Comitê Nacional de Refugiados. Na fronteira portuguesa, a sua entrada foi constante desde que caminha a Vila Real Santo António, com maior incidência entre agosto e novembro de 1936. Javier Romero identifica a existência de 3 momentos de exílios maciços de refugiados espanhóis para o território português. O primeiro, na última semana de julho de 1936, de centenas de carabineiros e milicianos que haviam resistido às forças nacionalistas a sul da província de Pontevedra e de Ourense.
território, foi acolhido por várias famílias barranquenhas, com as quais mantinham relações de amizade e de parentesco. O terceiro momento resulta do êxito durante o inverno provocado pela tomada de Badajoz e a consequente ocupação das localidades extremenhas fronteiriças pelo nacionalismo. Entre agosto e setembro, já as pessoas procuram refúgio em Portugal, ativando as redes de relações sociais com os portugueses e compatriotas republicanos. Destes milhares de refugiados, algumas centenas de militares e representantes do poder local e regional foram detidos em presídios pela polícia política, enquanto centenas de civis concentrados em Campo Maior e Alta foram entregues aos nacionalistas na fronteira do Caia. Entre as casas dos primeiros refugiados e outubro de 1936, foram registradas diversas entregas aos nacionalistas, sem contudo ser possível precisar do seu número exato. Esta atuação sistemática das autoridades portuguesas obrigou o governo republicano a apresentar ao Comitê de Não Intervenção de Londres uma acusação contra Portugal, denunciando a entrega de refugiados às forças nacionalistas possivelmente chamadas em Badajoz. Neste contexto de atrocidades e violação dos direitos humanos, os campos de refugiados improvisados na herdade da Coitadinha e na herdade das Oceanas representaram uma exceção, permitindo a sobrevivência de cerca de 1.020 pessoas. O historiador César Oliveira avançou com uma previsão sobre o número de refugiados republicanos, considerando os entregues e os que foram acolhidos em Portugal num valor superior a 2 pessoas, podendo mesmo ter ultrapassado as 3.000. Por outro lado, Javier do Rio fala de 5.000 a 6.000 exilados republicanos em Portugal. Portanto, esta é uma descrição um pouco da importância que Fernando esteve durante o período negro da Guerra Civil de Espanha na salvação, enfim, do acolhimento de milhares de pessoas. Portanto, isto é um momento histórico extraordinário.